de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, a igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina, um grande santo do século XX, um seguidor de São Francisco, discípulo de São Francisco, franciscano, portanto, e um homem que se destacou pela piedade, pela oração, pela intimidade com Deus e até pelos sofrimentos, pelas práticas de penitência. Um modelo de sacerdote santo. E a igreja hoje nos dirige uma palavra que é tirada do decreto Presbyterorum Ordines, sobre o ministério e a vida dos presbíteros, do Concílio Vaticano II. Esse texto é do século XX da nossa era cristã. E é trazido o seguinte título para este trecho da Presbyterorum Ordines: a vocação dos presbíteros à perfeição. Ouçamos então atentamente este texto da igreja que vem hoje para nós como uma catequese, como um ensinamento para a nossa vida de fé. Pelo sacramento da ordem, os presbíteros são configurados com Cristo sacerdote, na qualidade de ministros da cabeça, para construir e edificar todo o seu corpo, que é a igreja, como cooperadores da ordem episcopal. De fato, já pela consagração do batismo, receberam, como todos os cristãos, o sinal e o dom de tão grande vocação e graça, para que, apesar da fraqueza humana, possam e devam procurar a perfeição, segundo a palavra do Senhor: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Os sacerdotes, porém, estão obrigados, por especial motivo, a atingir tal perfeição, uma vez que, consagrados a Deus de modo novo pela recepção do sacramento da ordem, se transformaram em instrumentos vivos de Cristo, eterno sacerdote, a fim de poderem continuar através dos tempos sua obra admirável, que reuniu com suma eficiência toda a família humana. Como, pois, cada sacerdote a seu modo faz as vezes da própria pessoa de Cristo, é também enriquecido por uma graça especial, para que no serviço dos homens a ele confiados e de todo o povo de Deus, possa alcançar melhor a perfeição daqueles a quem representa, e para que veja a fraqueza do homem carnal curada pela santidade daquele que por nós se fez pontífice santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores. Cristo, a quem o Pai santificou, ou melhor, consagrou e enviou ao mundo, se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença
e que se dedique a praticar o bem. E assim, pela paixão, entrou na sua glória. De modo semelhante, os presbíteros, consagrados pela unção do Espírito Santo e enviados por Cristo, mortificam em si mesmos as obras da carne e dedicam-se totalmente ao serviço dos homens. E assim podem progredir na santidade, pela qual foram enriquecidos em Cristo, até atingirem a estatura do homem perfeito. Deste modo, exercendo o ministério do Espírito e da justiça, se forem dóceis ao Espírito de Cristo que os vivifica e dirige, firmam-se na vida espiritual. Pelas próprias ações sagradas de cada dia, como também por todo o seu ministério, exercido em comunhão com o bispo e com os outros presbíteros, eles mesmos se orientam para a perfeição da vida. A santidade dos presbíteros, por sua vez, contribui muitíssimo para o desempenho frutuoso do próprio ministério. Pois, embora a graça divina possa realizar a sua obra da salvação, também por meio de ministros indignos, contudo, Deus prefere, segundo a lei ordinária, manifestar as suas maravilhas, através daqueles que, dóceis ao impulso e direção do Espírito Santo, pela sua íntima união com Cristo e santidade de vida, podem dizer com os apóstolos: eu vivo, mas não eu, é Cristo quem vive em mim. Amém. Caro irmão, cara irmã, ouvimos esse texto do Concílio Vaticano II, da Presbyterorum Ordinis, que fala da vida dos presbíteros, dos sacerdotes, padres, daqueles que carinhosamente chamamos de padres. Padre quer dizer pai. É assim que deve portar-se um sacerdote, um presbítero, como um pai da comunidade. E para que o seu ministério seja exercido de um modo mais pleno, segundo a vontade de Deus, deve esforçar-se por ter uma vida santa. Claro, o sacerdote, o padre, é também um homem limitado, é um homem pecador, é alguém que é tirado do meio do povo, do meio da comunidade, e é devolvido depois de um tempo à comunidade para ser pastor, para ser pai, para ser um irmão mais velho, mesmo mais velho que os mais idosos, no sentido espiritual, para ser força para aqueles que capengam nesta vida, para ser ânimo para aqueles que estão sujeitos ao desânimo, para serem aquela muleta a ajudar os irmãos e as irmãs a caminharem melhor. O presbítero é convidado a ser o homem da cura que não vem pelo seu poder, mas pelo poder de Deus, que usa o presbítero como instrumento eficaz da sua bênção e da sua graça. Por isso, no dia em que celebramos a memória de São Pio de Pietrelcina, esse texto é não somente conveniente, mas necessário, para que cada sacerdote compreenda a importância de buscar cada dia ser um pouco mais perfeito. Como eu lembro sempre, nós não seremos perfeitos nesta terra, não seremos cristãos perfeitos nesta terra, ninguém. Só no céu seremos plenamente perfeitos. Mas cada um de nós, batizado e batizada, e de modo muito especial ainda os presbíteros, são chamados a buscar cada dia mais aperfeiçoar-se,
estar mais próximo e íntimo do Senhor e se tornar mais eficaz e eficiente no seu ministério pastoral para o serviço de Deus. Mais eficaz e eficiente para dispensar as graças e bênçãos de Deus a todos aqueles que o procuram. Com isso, irmãos, aprendemos também que todo o povo de Deus tem a missão de rezar pelos seus padres para que sejam mais santos. É isso que se deve pedir de um padre, que seja mais santo. É isso que se deve pedir na oração, que o meu sacerdote, que o presbítero que o Senhor colocou na minha comunidade, seja mais santo. Essa deve ser a prece constante. É dessa santidade que dependerá todo o exercício do ministério do padre. É nessa santidade que o padre poderá exortar com segurança. É nessa santidade que o padre poderá também puxar a orelha quando for necessário. Mas, acima de tudo, é nessa santidade que vem do Senhor e que devemos clamar para os nossos padres, para todos nós, mas de modo particular para os nossos padres. É nessa santidade que o sacerdote se torna também médico, onde o poder do médico dos médicos pode operar e opera, curando os enfermos e doentes, trazendo corações distanciados de Deus, confortando os aflitos. Então não se esqueçam disso. O principal pedido que todo o povo de Deus é chamado a fazer para o seu padre, para o seu sacerdote, para o pai da sua comunidade, para o presbítero designado à sua comunidade, é que o seu padre seja mais santo. Caro irmão, cara irmã, nesta quarta-feira, convido você a mais uma vez comigo colocar-se em confiança diante de Maria, nossa mãe, da mãezinha do céu, daquela que está ressuscitada já junto do seu filho Jesus, daquela que não cessa de rezar por nós, para que estejamos num constante processo de conversão, de modo que mereçamos um dia também ressuscitar e estar mais pertinho de Deus ainda. A mãe que já chegou lá pode rezar mais por nós. Peçamos então a Nossa Senhora em confiança, que ela leve até Jesus nossas preces, pedidos e agradecimentos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia na paz do Senhor. Que cada hora deste dia seja um momento realmente preparado por Deus na sua vida. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.